Amazônia em chamas, Brasil em transe. O presidente do Brasil ataca a França, Noruega e Alemanha. Distribui pontapés verbais e políticos aparentes sem sentido a nível mundial. Recusa milhões de dólares de ajuda dos países mais ricos. Incentiva verbalmente indireto queimadas na Amazônia. Ameniza multas ambientais, ataca estudos sociais, universidades, professores, políticos democráticos e de esquerdas, até jornalistas. Gera crise e faz provocações. No plano internacional, desmoraliza o país, dificulta ou impede acordo entre o Mercosul e o mercado europeu. Mas atenção, não se trata de algo sem sentido casual. Vide que Trump vai a seu encontro solidário, apoia o destemperado brasileiro, seu imitador, ambos no esquema doutrinário de Bannon e Breitbart, seus gurus políticos. Atrás do deslocado presidente brasileiro que existe, foi eleito, como muitos congressistas, num misto de manipulação de urnas, passeatas com financiamento estrangeiro, campanha dentro de repartições militares e com apoio delas, jogadas internéticas em redes sociais, sob a chefia de Bannon e sua Cambridge Analytica, entre outros estrangeiros. Isto em curso, mas precedido antes de esperta estratégia. Apelo às religiões, seja a católica ou as evangélicas ou a judaica ou outras, inclusive islâmicas, e a seus líderes. Elas uma sólida base ideológica, engajadas agora direto na política pró-império, somadas a táticas como as citadas, caso negar a existência de verdades, manipular a história oficial dos países, cursos de graduação e pós, títulos big media em geral. E para tal, mentir com descaro, promover a destruição de estudos públicos de sociologia ou filosóficos ou políticos econômicos. E sempre dividir para reinar, Maquiavel, inclusive propondo-se a destruição da sociedade atual anterior, de todas as formas, como meio para que, com os pedaços restantes, possa se reconstruir uma nova, mais pura e adequada, sempre dentro das diretrizes da extrema-direita oligárquica mundial. Os Estados Unidos vivem uma anomalia como o Brasil, estado de exceção informal em declínio mundial, com dirigentes como um Bush ou Trump, e buscam uma nova estratégia a nível mundial. O Brasil, um satélite, tanto desprezado como superexplorado, está sendo vítima e cobaia deste processo. É o que vemos à nossa volta. Gravando. Meus amigos, mais uma vez estamos aqui no nosso Fato em Destaque. Depois de todo um estudo, né, encerrado pelo historiador Lincoln Pena, sobre Getúlio Vargas. Um governador que sai do helicóptero em plena ação de um sequestro na Ponte Rio-Niterói, comemorando a morte do sequestrador. 880 pessoas assassinadas em apenas 6 meses de governo. E o que mais estranha é que essas mortes não estão vinculadas a um projeto maior de recuperação da cidade e do estado, mas elas são focos justamente em áreas somente dominadas pelo narcotráfico e nunca em áreas de milícias. O que será posto no lugar que
após esses assassinatos, né, nas regiões onde eram dominadas pelo tráfico, qual é o plano do governador para ocupar essas áreas? Ou serão ocupadas por outros grupos marginais como os milicianos? Bom, eu fiquei assim muito triste, né, em ver segunda-feira, quando eu vi pela televisão, e também a minha cunhada que mora até em Santo André, falou assim: o céu de São Paulo está negro, negro. E eu fiquei, meu Deus, a chuva não, a chuva que caiu não era condizente àquela negritude, né? E depois os próprios jornais, jornais do Jornal Nacional e outros jornais, colocaram, falando que isso tudo vem, falando, né, do que eles puderam dizer, das queimadas que estão nas regiões norte, né, principalmente, e que realmente assim, a gente está perdendo o nosso Brasil. O Brasil está matando o Brasil. Até tem uma música que fala assim, né? O Brasil está matando o Brasil. Então, assim, para onde nós vamos? Será que esse governo que nós estamos vivendo agora está cada vez abrindo mais para o agronegócio que está entrando, para as mineradoras, e que acabou, para os pastos, e acabando com as nossas reservas? O mundo inteiro está vendo isso e tem que ser feito alguma coisa, porque a gente espera que o Brasil pare com essa questão, quer dizer, quem está no poder pare com essa questão, que está deixando a gente cada vez mais com medo, parece um filme de ficção científica. O meu registro é sobre o avanço da democracia em países que haviam adotado governos neoliberais, excludentes, autoritários e com viés fascistoide, como no caso da Itália particularmente, e também no que se refere à América do Sul, a derrota do atual governo Macri na Argentina, possibilitando a retomada das forças progressistas naquele país e com possibilidade de se expandir também para outros processos eleitorais que vão ocorrer a partir desse ano em outros países latino-americanos. De modo que eu saúdo aí essa queda, digamos assim, de regimes e governos que estavam, na verdade, proporcionando a volta de setores conservadores e extremistas de direita. O meu fato em destaque que me chamou a atenção é a luta contra o desmatamento e a exploração ilegal de madeira na Amazônia. E quando se fala em luta, em memória, eu me lembro de Chico Mendes, irmã Dorothy, Zé Cláudio Ribeiro e sua esposa, todos assassinados, porque foram contra, ali naquela região, contra aquela exploração, né, contra a economia, então tiveram um fim triste. Então, uma das falas do Zé Cláudio que eu gostaria de compartilhar aqui é o amor dele, o amor pela floresta. Então ele fala: as árvores que tem na Amazônia são minhas irmãs. E ele diz: me dá uma dor, porque é vida para mim que vivo da floresta, e é vida para vocês que vivem no centro urbano. Então, eu achei muito bacana esse amor deles. O ativista ambiental, ele é um herói brasileiro. O meu fato em destaque é que está havendo uma recomposição das forças conservadoras no Brasil. Esse encontro do Dória com Rodrigo Maia, já fica nítido isso. E o Rodrigo Maia, inclusive, sinalizando que o Dória, pelo PSDB, deveria ser um bom candidato à presidência da República. Isso reflete que as forças conservadoras do empresariado nacional e talvez até do empresariado estrangeiro já estão vendo
que os caminhos do capitão Bolsonaro não sinalizam bem para os interesses deles. E quanto mais o Bolsonaro fala do opositor já propriamente vitorioso ao Macri na Argentina, mais esse candidato cresce. Vai ficar o Brasil e o Paraguai só, e o resto será o Mercosul. Bom, o que me chamou muita atenção essa semana foi o fato de todas essas queimadas estarem acontecendo, mas não a queimada em si, e sim o fato do presidente alegar que essas queimadas teriam sido provocadas por ONGs que teriam colocado fogo lá para atrapalhar o seu governo. Isso aí realmente não faz sentido. Maria Lúcia Fatorelli, uma auditora fiscal importante, considerada mundialmente, ela afirma que essa crise econômica no Brasil é uma farsa, é uma mentira, com o único objetivo de fazer reformas e tirarem daí R$1 trilhão às custas do povo brasileiro. Ora, se isso não é verdade, ela teria que ter sido processada e discutido isso, mas ela é somente ignorada pela grande mídia. Mas ainda, nós vemos ainda, agora recente, está hoje na coluna aí de um grande jornal brasileiro, um cronista importante como o Meval Pereira, dizendo que houve um acordo realmente entre Bolsonaro, militares, etc., e que estava em curso, inclusive, nas elites, a derrubada do Bolsonaro, que teria sido evitada por um acordo entre o STF, militares, bolsonaristas, etc. Quer dizer, é um absurdo, realmente, nós vivemos num absurdo. Eu repito, Bolsonaro é uma síntese do Brasil. Bolsonaro é um absurdo, uma síntese do Brasil, que é também um absurdo, uma aberração. Estamos vivendo uma aberração e eu tenho minhas dúvidas se há futuro nisso tudo. Nisso aí eu tenho certeza que não há futuro algum. É fundamental que nós notemos que as Forças Armadas brasileiras, o Exército Brasileiro em particular, não é propriedade dos grupos dominantes atuais do país Brasil, hoje dirigido por esse capitão Bolsonaro e grande parte de militares que estão dentro do seu governo. Não é? Generais, estão até oficiais superiores ocupando funções tipicamente civis dentro do governo desse capitão Bolsonaro. As Forças Armadas não são propriedade dos militares, elas pertencem à população civil, pertencem ao Brasil, e elas têm de servir ao Brasil e não servir a si mesmas, definindo o que é, qual é o tipo de sistema político que o Brasil tem de adotar. Quem tem que definir o tipo de sistema político, se hoje o Brasil está num capitalismo entreguista na mão desse capitão Bolsonaro, amanhã ou depois pode ser decisão do povo brasileiro, através de um processo revolucionário, de um processo de assimilação do conhecimento político, marchar no sentido de um país socialista. As Forças Armadas não são tutela do povo brasileiro. E não adianta ficar dizendo que na Venezuela estão comendo lixo, nada disso. Não existe nada disso. A questão da Venezuela é para ser decidida pelo povo venezuelano. E a questão do Brasil é para ser decidida pelo povo brasileiro e não pelas Forças Armadas brasileiras. Isso é um ponto que eu gostaria de deixar claro neste programa.
Falar sobre suicídio é complexo, ele é multifacetado, não existe apenas um motivo. E ele atinge diferentes classes sociais. Ele atinge homens e mulheres, crianças, adultos, jovens e idosos. Falar de suicídio é falar de uma pessoa que está extremamente angustiada, sem esperança. E qual é o nosso papel? É acolher, é encorajar a vida. Nós trabalhamos com o conceito de prevenção. Prevenir o suicídio é estar atenta ao discurso da pessoa. Ela, quando diz, eu não aguento mais viver para mim está muito difícil, eu não quero mais viver, ela, na verdade, ela está pedindo ajuda, porque um dos comportamentos e sinais que a gente observa é o isolamento e a depressão. A depressão é uma das causas. O isolamento é um sinal para a gente observar. O suicídio, como eu disse, é uma situação complexa, mas precisamos falar sobre isso. O suicídio é o desejo de morte daquelas pessoas que não veem luz no final do túnel. Muitas vezes caminham na escuridão, perdem seus trabalhos, perdem um ente querido, estão ainda muito traumatizados com algum fato doloroso na própria vida. Então, falar de suicídio, como eu disse, é complexo. Procure 188, que é o CVV, onde as pessoas estão bastante preparadas para atender esse público. Incentive a vida. E falar que tem psicólogos e psiquiatras que podem estar acolhendo esse sofrimento. Surgiram carros de som em várias partes, grande propaganda, um intenso trabalho na internet, por exemplo, pelo movimento MBL, Movimento Brasil Livre. Eu, pessoalmente, assisti algumas manifestações dele, violentamente contra Dilma e Lula, com cartazes, etc., propaganda anticomunista, etc., etc. Carros de som enorme, oradores determinados, tudo com cartas marcadas. Tudo bem. Chamando o tempo todo Lula de comunista, Dilma também, quando nós sabemos que Lula não tem nada de comunista. É um líder neoliberal brasileiro ligado ao capitalismo e era apoiado em seu governo por forças dominantes do capital internacional. E fez uma política neoliberal. Mas aqueles movimentos foram à rua. Combateram Lula e Dilma, fizeram aqueles milhões de pessoas, etc. O que se verificou depois ao investigar? Pegamos um movimento como o MBL. O MBL foi financiado por movimentos outros de caráter internacional. Isto está no livro de Flávio Casimiro, A Nova Direita, Aparelhos de Ação Política e Ideológica no Brasil Contemporâneo, em que ele mostra ligações daqueles movimentos de rua, com detalhes, nomes, etc., a financiamentos por multinacionais e internacionais, dinheiro estrangeiro. Fizeram um movimento de rua, aquelas grandes manifestações, esses nomes MBL e outros, e tinham ligações ao capital internacional. E o que fizeram depois? Elegeram um Kim, acho que é Kataguiri ou algo semelhante, deputado federal e outros deputados federais naquele imenso movimento. E o que havia por trás? O dinheiro de multinacionais. Pergunta, isto era permitido pela Constituição Federal? Os senhores observem o artigo 17 dessa Constituição, que proíbe partidos políticos, a política em geral, numa interpretação,
ser financiada com recursos estrangeiros. Os senhores vão dizer, bom, mas é uma coisa até sutil, indireta. Mas é evidente que isso é proibido pelo artigo 17 da Constituição Federal. Essas pessoas estão interferindo na política interna brasileira. Alô, amigos da TV comunitária do Rio de Janeiro, do Caminhando do Jornal. Vamos falar de uma canção que está em todos os lugares do Brasil, se chama Boate Azul. E esta canção realmente o povo brasileiro elegeu. Eu queria mostrar para todos vocês de todo o Brasil, Boate Azul. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é contra o amor e a gente cura. Vim curar a dor deste mal de amor na Boate Azul. E quando a noite vem agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se não sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher. Qual é a sua dica, Jane? Olha, minha dica é um filme muito interessante chamado Uma Noite de 12 Anos, que fala sobre o Mojica, ex-presidente do Uruguai, e sobre o período em que ele passou preso. Tudo isso é interessante de ver. E você, Mauro, qual a sua dica? Olha, eu vou dar duas dicas. O filme Democracia Hackeada, que é bem atual, na Netflix, consta que é novidade lá e está lá. Quem tiver, vê. E vou dar uma dica de um livro. Nós falamos sobre Getúlio. E um dos melhores livros que eu li, são 3 volumes, foi o Getúlio, do Lira Neto, colocando vários períodos do Getúlio, desde o Getúlio, nascimento do Getúlio, até a morte. Celeste, qual a sua dica? Abrace uma árvore. Você sabia que a árvore ela tem a capacidade de aliviar o estresse, reduzir a depressão, reduzir a ansiedade, fortalecer a saúde e equilibrar a nossa energia? Então, abraçar uma árvore faz bem à saúde. Qual a sua dica, professor Lincoln? A minha dica é um convite a todos vocês que estão assistindo o programa Caminhando Jornal TV, que no dia 9 de setembro, uma segunda-feira, o Modecon estará comemorando seus 30 anos de existência com uma festa e um ato cívico, lembrando os grandes patriotas que lutaram desde a época da luta contra o nazifascismo, passando pela campanha do Petróleo é Nosso, até a formação da Frente Parlamentar Nacionalista e a luta contra a ditadura. O Modecon abriga todas essas correntes e é preciso que ele esteja sempre presente, sobretudo na conjuntura atual. Apareçam lá a partir das 5 horas até as 8 horas da noite, no 7º andar do prédio da ABI. Qual é a sua dica, Regina? Muito bem. Olha só, como nós falamos de Vargas aqui, eu acho muito interessante o livro Agosto, do Rubem Fonseca, e também uma série que tem na TV, que foi feita na Globo, deve ter na Globoplay,
também em agosto, maravilhosa. Inclusive eu utilizei essa série até passando em sala de aula. Muito interessante, de dar uma visão bem boa do governo Vargas. Irã, sua dica? Bom, a minha dica é o seguinte, são quase 14 milhões de desempregados no Brasil. Irã, eu vou fazer uma intervenção com você. José Pastore afirma que são 50 milhões, está no jornal de hoje. O que agrava ainda mais a situação. No Rio de Janeiro são 1.300.000, segundo o IBGE. E aí a minha dica qual é? Ouçam a música Brejo da Cruz, de Chico Buarque, de Holanda. Ela é extremamente adequada para a gente entender essa sociedade que está convivendo com tantos desempregados, subempregados e desalentados. Brejo da Cruz. Bolívar, e você, qual a sua dica? A minha dica, Irã, nesse momento que esse governo está querendo reavivar a Casa dos Loucos, tirar da família, dessa relação, nesse momento que eles estão nessa cabeça desse Moro misturado com esse capitão presidente, estão querendo prender mais gente, não é? Me vem à cabeça a Casa Verde do alienista de Machado de Assis. Tanto prendia todo mundo que acabou ele se sentindo o louco da cidade, era o alienígena, era o médico. Estamos com os loucos aí, não chamemos de loucos não, porque no caso atual são perversos, porque senão eu estaria prejudicando loucos que em grande parte têm belos sentimentos.